A saúde é a coisa mais preciosa que a gente tem. E é por isso que o Disque Doutor faz tanto sucesso. Esse quadro do Vitrine que abre o programa sempre, fala de temas que interessam para você. Você tem praticamente uma consulta de graça aqui no estúdio e pode participar por telefone. Hoje nós vamos falar sobre câncer do intestino, que é o terceiro mais comum no Brasil. Vem com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Vanice. Boa tarde, amigos telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa, de falar de um assunto que é tão importante, né, no nosso meio e tão importante para a vida das pessoas. Sempre, doutor, quando a gente fala em câncer, a gente diz o seguinte para o pessoal: cuidem, façam um trabalho de prevenção caprichado, porque quanto antes você descobrir, melhor, mais fácil, mais chances você tem de cura. O que é um diagnóstico precoce? Quanto tempo depois do câncer surgir é o ideal que a gente descubra para fazer o tratamento? Bem, Vanice, eu queria iniciar dizendo assim que o câncer, ele é uma doença amedrontadora, né, que representa para o paciente uma perspectiva, um futuro de dor, sofrimento e morte. E a maioria dos cânceres, dos tipos de cânceres, eles são tratados e curados desde que feito um tratamento inicial adequado. E também tem muito para a gente fazer na área da prevenção do câncer, prevenção primária, né? Então, o diagnóstico precoce do câncer, né, do câncer do intestino principalmente, é muito importante na evolução da doença. O diagnóstico precoce ele é feito muitas vezes de forma incidental. Uma pessoa ela tem alguma alteração do hábito intestinal, ou ela tem uma perda sanguínea nas fezes, ou ela tem uma anemia crônica que não sabe o porquê, aí procura o médico. E o médico faz o rastreamento e descobre que ela tem o câncer coloretal. Mas quando aparecem esses sintomas, já não é tarde demais, doutor? Já não está muito avançado? Olha, o que a gente tem visto é o seguinte: 70% a 80% dos diagnósticos de câncer precoce eles são de forma incidental, ou seja, a pessoa procurou o médico, né, por um outro problema, ou porque alguém na família teve alguma doença no intestino, né, um câncer. Já tem um histórico. Já tem um histórico, então ele vai, né, mesmo não sentindo nada, ele vai, procura atendimento médico e o médico faz o rastreamento, que a gente chama. Que tipo de exames que são feitos? Olha, o que a gente tem assim de mais moderno é o seguinte: no rastreamento de massa, ou seja, se a gente fosse fazer na população de Cascavel rastrear câncer de intestino, a gente utilizaria a pesquisa de sangue oculto nas fezes, seria um exame de fezes. Mas o exame de fezes, a pesquisa de sangue oculto, ela não é, digamos assim, de todo específica, né? Ela pode dar positivo, como em alguns casos a pessoa pode ter a doença e dar negativo. O exame que realmente esclarece, ao mesmo tempo retira um pedacinho que a gente chama de biópsia, retira um pedacinho da lesão e é mandado para um laboratório, é a colonoscopia, Vanice. Né? Então, o exame de fezes seria... Esse é o mais seguro. O exame de fezes seria um screening. Né? A colonoscopia, né, ele está indicado quando a pessoa tem um exame de sangue oculto positivo ou quando a pessoa já tem na família doença, né, ou tem algum sintoma mais preponderante, como a perda de sangue nas fezes, que já está dizendo, ou uma alteração do hábito intestinal, a pessoa evacuava certinho e passa a não evacuar mais, o intestino começa a prender, ou não evacuava, o intestino começa a ficar solto, e aí a gente começa a detectar essas anormalidades do intestino da pessoa. Quando a pessoa começa a ouvir tudo isso, ela deve ficar um pouco preocupada. Toda pessoa que sofre com câncer de intestino vai ter que se tornar um ostomizado? Vai ter que andar com aquela bolsinha? Se é preciso passar por uma cirurgia ou não necessariamente? Olha, é muito bom a gente abordar esse tema aqui, até porque existe nas pessoas um certo medo, né, quando ela tem algum tipo de sintoma do aparelho digestivo, como o sangramento nas fezes. Isso causa realmente assusta o paciente, né, ou alteração do intestino. Então, o que a gente tem assim de moderno hoje é que as pessoas que procuram o serviço num tempo hábil, que a gente consegue fazer o diagnóstico, muitas vezes até com a própria colonoscopia se consegue ressecar a lesão.
aí se faz sem precisar cortar sem nada, precisar sem até fazer cirurgia, Vanice. Olha que então, com a colonoscopia, com os avanços que nós temos hoje, até mesmo aqui em Cascavel, a gente consegue detectar essa lesão, né, e num segundo tempo faz o procedimento chamado endoscópio. Através da colonoscopia resseca a lesão. Nos casos um pouco mais avançados, em que a gente faz o diagnóstico e essa lesão não é ressecável por endoscopia, ou seja, pela colonoscopia, o que se faz? Se pode fazer a cirurgia através da videolaparoscopia, ou seja, não se corta mais o abdômen, né? Na grande maioria dos casos, se faz a cirurgia, se retira o intestino, tudo por videolaparoscopia, que são pequenos cortes feitos no abdômen, com pequenas incisões, né? E se faz um segmento, é claro, desse paciente. Sempre dizendo, né, Vanice, que o tratamento do câncer de intestino, ele não é só cirúrgico. Né? A pessoa, o paciente vai ter que passar também por químio, por rádio? Muitas vezes tem que fazer até antes sessões de quimio e radioterapia e após, muitas vezes, quimioterapia, dependendo se essa doença está localizada no intestino, em que parte do intestino está localizada, se faz antes a quimio e rádio, ou até mesmo após, se existe doença à distância. Porque muitas vezes o tumor é pequeno no intestino, Vanice, mas ele tem, por exemplo, lesão no fígado já. Então, já se espalhou. Digamos assim, tem uma lesão à distância. Mas isso não quer dizer que está selado o prognóstico do paciente. Ou seja, o paciente já, eu tenho já metástase, eu tenho lesão no fígado, eu tô condenado. Não é assim mais. Então, com esses avanços da quimio e radioterapia pré e pós-operatória, deu para o paciente um tempo maior de sobrevida. Que quando a gente fala em câncer, Vanice, a gente fala em sobrevida. Entendeu? É tempo de vida após a doença. E isso é o que a gente mais está lutando hoje em dia para prolongar essa sobrevida. E até curar, né? Porque depois de tratado, não quer dizer que o paciente, por exemplo, que nem você me perguntou, vai usar a ostomia. Né? Até bem pouco tempo atrás, os pacientes eram operados e acabavam usando ostomia porque eles chegavam num estágio muito tardio, avançado, ou seja, o tumor já tinha obstruído o intestino. E aí, o que acontece? Quando obstrui o intestino, uma parte do intestino ele dilata e a outra fica normal. E é difícil fazer a emenda do intestino. Aí o cirurgião se obriga a colocar a bolsinha, pelo menos até regredir esse inchaço do intestino, para poder ligar de novo, né? Claro que em muitos casos, quando a lesão é muito grande já e atinge a parte já do ânus ali, aí muitas vezes não tem jeito, a pessoa tem que acabar utilizando a bolsinha. E nós temos em Cascavel, eu queria aproveitar, né, a falar para todos, o núcleo de ostomizados, né, que é assim, é muito Eles têm qualidade de vida hoje mesmo, tendo que viver ali com algo diferente, se adaptando a uma nova rotina, né? Tem qualidade de vida, Vanice, né? E eu diria assim, essas pessoas, elas acabam nesse núcleo de ostomizados, né, que é sensacional, eu posso dizer isso, trouxe assim muito alento a todas as pessoas que são, como lidar com a bolsinha, né? A família vai junto muitas vezes, aprende a cuidar do doente, que muitas vezes no pós-operatório ele está meio debilitado, ela precisa desses cuidados. Então, esse núcleo de ostomizados aqui de Cascavel é muito importante para a orientação dos pacientes. Qual é o porto seguro das pessoas aqui em Cascavel para procurar? Uma referência, que elas digam, olha, se eu for ali, eles vão me dar uma orientação, eu vou poder fazer o exame e vou sair sem dúvidas, esclarecido sobre o câncer de intestino. Olha, como a gente está falando sobre prevenção, eu queria aproveitar e falar da nossa medicina preventiva da Unimed Cascavel, né, que o telefone está sendo colocado na tela, né? Se vocês tiverem dúvida, liguem para a medicina preventiva, né? Lá na Unimed Cascavel tem a enfermeira Selenir, ela vai orientar direitinho, né, conforme cada caso, onde procurar. Nós temos várias clínicas em Cascavel, né? Eu diria assim, Cascavel está muito bem servido, né, com relação ao diagnóstico, ao tratamento dessa doença. E as pessoas, eu acredito que possam confundir também esse sangramento, que o doutor falou que é um dos sintomas, com hemorroida, e isso também complica um pouco a situação, porque muitas vezes a pessoa não vai atrás de um diagnóstico mais aprofundado porque acha que é um problema mais sutil. Não acontece disso, doutor? Muito. Então, assim, por isso que é importante o paciente perder aquele pudor de ir ao médico. Né? A gente sabe que isso é muito frequente no homem, né? Mas hoje nós temos proctologistas masculinos e femininos na nossa rede, né, da Unimed. E eu queria dizer o seguinte, o pudor atrapalha, tem que pensar assim, né? O pudor pode atrapalhar a minha cura. Sim. Então eu tenho que procurar, se eu sinto, se eu tenho sangramento, se eu tenho dúvida se é hemorroida ou não, procurar o médico.
Eu tenho vários pacientes, inclusive, que nos encaminharam, né, por hemorroida, e a gente foi fazer a investigação e ele tinha um tumor de intestino. E hoje tratou, está ótimo. Tem cura. Tem cura, tratou, está fazendo acompanhamento, está bem. O monitoramento é para sempre, depois? O monitoramento deve ser acompanhado, esse paciente, o seguinte, se ele operou, né, no primeiro ano, fazer o acompanhamento com a colonoscopia e depois, caso ocorra algum incidente, senão a cada 2 ou 3 anos, sempre fazer esse acompanhamento com o exame de colonoscopia. Né? E, assim, esses pacientes operados, o vínculo é tão importante com o médico, né, de confiança e até mesmo de alento, né, que é importante que ele não deixe, se tem alguma dúvida, procure o médico. Só né? para encerrar, doutor, rapidinho, é tão comum no homem quanto na mulher? O câncer de intestino? Olha, a gente, nos últimos trabalhos científicos, a gente viu que o câncer coloretal ocupa o 3º lugar, tanto no homem quanto na mulher. E o que eu queria dizer, queria aproveitar para falar, que existe uma forma de a gente prevenir um pouquinho no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem uma dieta mais rica em fibra. Dá para evitar. A gente tomar mais água, Vanice, né? A gente comer menos gordura, né? O álcool, a gente sabe que está ligado também. Deixar de lado ou pelo menos controlar. A bebida alcoólica está ligada à irritação do intestino. E assim, qualquer sintoma que a pessoa... Outra coisa que eu queria abordar também é o sedentarismo. Né? O sedentarismo tem a ver até com câncer de intestino, câncer... você ficar quieto, parado, sem se mexer, sem ir para a piscina nadar, sem correr, sem andar. Então, aproveitar que está chegando aí a primavera, né, com esses dias bonitos, o sedentarismo é causa também dessa doença, né, junto com outros fatores de risco. E também aqueles que têm doença na família, né, que teve um familiar acometido pela doença, que procure o médico, que não tenha medo. Não quer dizer que ele vai ter. São mais predispostos a ter. São mais predispostos a ter. Então, não quer dizer que ele vá ter a doença. Sim. Entendeu? Que ele vai estar procurando doença. Não, ele está prevenindo, ele está sendo prevenir uma doença, inteligente, esperto, uma doença que doutor, pode tirar a vida dele. Sim, né? Se há tratamento, se há um caminho para você conseguir até a cura e viver feliz para sempre com o monitoramento, você tem que procurá-lo. Os médicos estão aí à disposição, Cascavel conta com uma equipe médica fabulosa, a gente é muito feliz por isso, porque nós somos privilegiados e a gente tem noção, porque em outras cidades as pessoas têm que sair, se deslocar, andar quilômetros de distância, como é o caso da mãe do Eduardo, que eu comentei antes, ela vai uma vez por mês para Curitiba, porque aqui não tem um especialista pelo SUS em alergia, só nisso, em urticária. Então, imaginem como é mais fácil para a gente se tratar tendo toda essa capacitação dentro da nossa cidade, aqui pertinho. E se você for da região também, não hesite, venha para cá, o Dr. Nilson e outros colegas dele também, tão eficientes quanto, estão aí te esperando. Doutor Nilson, muito obrigada, viu? O nosso papo poderia ir mais longe, mas eu tenho certeza que pelo menos o principal a gente já passou do recado. Muito obrigado, Vanice. Obrigado a todos que nos receberam nas suas casas. E a gente quer deixar uma última mensagem. Não esqueça que qualquer tipo de câncer pode ser curado. Valeu. Danilene...